pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma aula nossa começando, mais um momento onde a gente vai poder conhecer mais um pouco sobre os esportes de natureza, os esportes radicais, como nós estávamos falando nas outras aulas. E hoje nós vamos estar falando sobre trilhas interpretativas, meio ambiente e educação física. Mas espera aí, o que são atividades de trilha? Todo mundo sabe que existem em alguns momentos, como nós falamos, alguns esportes que são esportes radicais e outros esportes que são considerados turismo de aventura. E as trilhas, as próprias trilhas, em alguns momentos, elas podem ser sim, em alguns momentos, consideradas turismo de aventura. Mas, na maior parte do tempo, elas são consideradas esportes radicais, principalmente por alguns dos esportes que nós vamos estar vendo hoje. Então, o que são atividades de trilha? São atividades que podem articular os conhecimentos da educação física aos da preservação do meio ambiente. Então, atividades de trilha, para nós que fazemos parte da escola, são atividades que vão fazer com que os conhecimentos que nós vamos ter nas aulas de educação física vão ser colocados em prática junto com os conhecimentos que nós também vamos precisar ter de preservação do meio ambiente. Elas acontecem em meio à natureza e têm os seguintes objetivos. Então, os esportes de trilha não têm como ser feitos no meio urbano, somente no meio da natureza. E ele tem alguns objetivos. Primeiro, provocar a reflexão sobre a natureza. Então, qual é o primeiro objetivo? É eu entender um pouco mais sobre a natureza. Entender um pouco mais como nós precisamos preservar a natureza. Até porque nessas trilhas você vai acabar encontrando talvez alguns animais silvestres, alguns animais lá que estão lá no meio da natureza. E aí você vai acabar começando a pensar, opa, peraí, será que se eu jogar um lixo no chão aqui não vai prejudicar uma vida que está acontecendo lá, um animal que vai precisar desse lugar? Talvez ele vai achar que isso que está no chão é um alimento e ele vai acabar comendo e podendo morrer por causa disso. Então você, em primeiro lugar, vai começar a ter uma reflexão melhor sobre a natureza. Em segundo lugar, a gente acaba de promover a sensibilização sobre a natureza humana. Então nós acabamos a entender e ficamos mais sensíveis à natureza por causa disso, por estarmos tendo contato com ela. E o terceiro, desenvolver a noção de pertencimento à natureza. Mas, professor, como assim? Simples. Você vai acabar entendendo que você também pertence àquilo dali. Aquilo dali foi criado para você também. E se foi criado para mim, eu preciso preservar. Quantas coisas maravilhosas e lindas nós encontramos no meio da natureza. O exemplo que eu dou para vocês é aquele exemplo que eu sempre dou para vocês nas aulas, lá do Véu da Noiva, aquele lugar do Véu da Noiva em Petrópolis. Quando nós subimos aquela montanha, subindo pelas trilhas, sabemos que lá é um turismo de aventura, mas quando nós subimos pela trilha, em algum momento nós vamos ver lá uma placa mostrando uma cachoeira. Quando você chega perto da cachoeira, é a coisa mais linda que tem. E o que é aquilo? Natureza. Então eu consigo entender, quando eu vejo aquilo, eu consigo primeiro ter uma reflexão sobre a natureza e entender o quanto aquilo ali é maravilhoso, o quanto aquilo ali é lindo. Segundo, eu me sensibilizo com aquilo e eu acabo colocando na minha cabeça de preservar mais aquele lugar. E terceiro, eu acabo tendo noção de que, cara, isso pertence para mim. Eu também faço parte disso daqui. Eu também posso usufruir disso. Então isso é uma coisa que pertence também a mim. Só que eu preciso entender que para isso eu preciso preservar. E essas atividades, será que elas são muito procuradas? São cada vez mais procuradas. Principalmente os passeios ecológicos, montanhismo, escotismo, escalada, arborismo, trekking. Principalmente por aqueles que vivem em espaços urbanos. As pessoas hoje em dia que vivem no espaço urbano, elas acabaram a buscar muito mais esses esportes de natureza nos dias de hoje. Por quê? No espaço urbano, como a gente sempre fala, a gente tem o contato com os carros, a gente tem contato com muita coisa, então é muito barulho que a nossa mente e o nosso corpo acabam pegando e a gente acaba ficando estressado. Quando nós vamos para o meio da natureza, quando nós vamos fazer esses esportes de natureza, é totalmente diferente, você fica muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais relaxado. E aí muitas pessoas estão procurando esses esportes por esse motivo. E isso acontece em uma época em que as questões ambientais causam grande preocupação nos estudiosos da área. Hoje em dia, você ouve muito mais falar sobre estudos, sobre questionamentos,
ambientais. Por quê? Por causa dessa grande preocupação dos estudiosos, por isso que está acontecendo. Porque hoje em dia as pessoas estão querendo sair do meio urbano e começar a trabalhar no meio da natureza. E aí a gente começa a refletir em outras coisas, porque são algumas coisas que acontecem, tá? Que são questões dessas ambientais. Primeiro, o aquecimento global, o aumento do número de espécies em extinção, os problemas de falta de água potável, a poluição urbana e a exploração sem limite dos recursos naturais estão na ordem do dia a dia. Quando você começa a ter esse contato com esportes de natureza, nós começamos a refletir muito mais sobre essas questões. O aquecimento global, principalmente o número de espécies em extinção, e aí você começa o quê? A querer ajudar a preservar aquelas coisas. Por quê? Porque você vai ver, vou dar um exemplo, um tucano no meio da natureza, e se você uma hora ou outra souber que esse animal ele está num processo de extinção, qual vai ser a tua ideia? Preservar, porque aquilo é tão lindo, é tão bonito, que você vai falar assim, cara, eu não posso deixar isso aqui desaparecer e eu nunca mais poder ver. Então eu vou começar a aprender a preservar. Por isso aqueles objetivos acontecem quando a gente começa a trabalhar no meio disso. Então a gente sabe que esses esportes são muito procurados, mas quais são os mais procurados? Quais são os esportes mais procurados? Ou esses esportes da natureza, nessa área de trilhas interpretativas, quais são os mais procurados? O primeiro é o montanhismo. Montanhismo é um termo genérico relacionado com toda atividade ligada com a montanha, pois que etimologicamente provém de montanha mais ismo. Então, o que isso quer dizer? Os esportes de montanhismo são todos os esportes que são relacionados com a montanha. Num contexto desportivo, o montanhismo designa a prática de toda atividade de marcha em condições de média montanha, ou seja, até 2.500 metros, e é assim considerado um desporto ligado ao turismo ecológico e de recreio. Então, o montanhismo não deve ser assim confundido com o alpinismo, que exige uma muito boa condição física, um equipamento de montanha apropriado, uma técnica de progressão que lhe é própria e necessita a presença de um guia para escolher trajeto e assegurar a cordada, que é a corda. Então, a gente tem que tentar entender que montanhismo é uma coisa, alpinismo é outra. O montanhismo, você consegue praticá-lo. E você tem vários lugares que você consegue praticá-lo de uma forma segura, de uma forma responsável e de uma forma que você vai se divertir e ficar muito feliz pelo aquilo que você está fazendo. Agora, o alpinismo não. O alpinismo eu preciso realmente de uma pessoa especializada perto de mim, estando comigo, porque é ela que vai me levar para o lugar correto, é ela que vai me saber me colocar num lugar certo da montanha, para que eu possa fazer aquele esporte com segurança. É ela que vai tomar conta de todo o equipamento de proteção que eu vou ter que utilizar. Então, tem essa diferença de um para o outro. O montanhismo ele é um esporte que tem uma intensidade mais leve, uma intensidade mais tranquila e um grau de dificuldade não tão alto, um grau de dificuldade menor. O alpinismo não. O alpinismo, o grau de dificuldade já é muito alto, porque são aquelas montanhas mais altas, e além disso, o grau de risco e tudo mais é muito maior. Então esse é o primeiro esporte que é um dos mais procurados, é o montanhismo. O segundo esporte mais procurado é o escotismo. Professor, o que é o escotismo? O escotismo, em Portugal, usa-se também a grafia escutismo para definir o escutismo católico, distinguindo-se as duas associações portuguesas, AEP e CNE. Por essa via foi fundada em 1907 por Robert Stephen Sweet Baden-Powell. E é um movimento juvenil mundial, educacional, voluntariado, apartidário e sem fins lucrativos. O escotismo, todo mundo já talvez conheça. Existem alguns filmes que falam sobre o escotismo, mas eu vou falar um pouco a mais para você sobre ele. A proposta do escotismo é desenvolvimento do jovem, por meio de um sistema de valores que prioriza a honra, baseada na promessa ou compromisso, e na lei escoteira, ou lei do escoteiro. Através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, fazendo com que o jovem assuma seu próprio crescimento,
tornando-se um exemplo de fraternidade, lealdade, companheirismo, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. O escotismo, ele acaba sendo um esporte, desses de aventura, porque ele acaba levando, as crianças são levadas para a natureza, também para que possam desenvolver lá dentro da natureza, porém, ele é um esporte onde a criança aprende coisas muito importantes, principalmente, como foi falado, sobre fraternidade, lealdade, companheirismo, porque o escoteiro, ele tem um lema que ele não vai poder nunca deixar o outro colega para trás. Então, é uma coisa que é um companheirismo acima do normal que nós conhecemos. Ele trabalha a responsabilidade, ele vai trabalhar o respeito, a disciplina. Ah, William, como assim a disciplina? Ele vai trabalhar a disciplina porque ele tem várias coisas que ele vai precisar fazer dentro daquele momento que ele está ali junto com os escoteiros do grupo dele. E ele vai aprender várias coisas que vão ajudar não só na parte da preservação, dele entender que ele precisa ajudar na preservação ambiental, mas também algumas partes, igual a mesmo os nós de corda e todas essas coisas, são aprendidos dentro do escotismo. Então esse é o segundo mais procurado. Aqui no Brasil, eu não tenho certeza absoluta, mas eu não sei se ele chega a ser muito procurado. Mas nos países lá fora, igual os Estados Unidos e outros países, ele é muito procurado o escotismo. Então é um esporte que vale muito a pena, porque é um esporte onde o grau de risco é muito pequeno, aonde você vai aprender várias coisas, como eu falei, o companheirismo, a lealdade, a responsabilidade e outras coisas, e vai fazer com que você entenda melhor essa parte da natureza. Entenda melhor coisas que lá dentro da natureza nós podemos usar para poder, se acontecer algum acidente, podermos colocar naquela ferida, aquilo que aconteceu. Vou aprender esses nós de corda que muitas vezes a gente precisa no dia a dia para alguma coisa. Lá no escotismo você acaba aprendendo isso e várias outras coisas, principalmente o trabalho em equipe. O terceiro mais procurado é o arborismo. O arborismo convém, primeiramente, que se trate do ambiente dos conceitos para evitar confusão entre as modalidades, arborismo e arvorismo. Desta forma, considera-se que arborismo é a prática de escalada em árvores. Então, o arborismo é a prática de escalada em árvores. O arvorismo é passeios em trilhas instaladas em árvores. O que é isso, professor? O arborismo é eu escalar árvores. Eu fazer escalada de árvores. Vou dar um exemplo. Quando eu quero subir, se você sobe numa árvore para pegar manga ou para pegar qualquer fruta, você está fazendo um arborismo. Por quê? É a escalada em árvore. O arvorismo é diferente. O arvorismo é o que a gente vê muito em alguns lugares que você for. O arvorismo são aquelas trilhas de escada, aquelas trilhas de várias coisas penduradas de uma árvore para outra, aonde a pessoa vai passar tendo equipamento de segurança para fazer isso e ela vai atravessar nessas árvores. Isso é arvorismo. Arborismo já é o contrário, é a escalada de árvore. Neste caso, as árvores servem apenas como torres de suporte para equipamentos físicos utilizadas em atividades lúdicas, esportivas e turísticas do arborismo. Então vamos lá. Assim, o termo arborismo, em sua essência, refere-se à escalada no elemento vivo, a árvore, que é o ponto central de toda atividade. Então, o ponto central do arvorismo é a árvore. E a ideia é eu escalá-la para que eu chegue até onde eu quero. E pode se realizar portando-se equipamentos ou não. Como eu falei, você pode fazer essas escaladas de árvore portando equipamento, tendo o equipamento necessário de segurança para subir, principalmente nas árvores muito altas, mas também às vezes a gente não usa equipamento nenhum. Talvez às vezes a gente vai subir em casa para poder subir numa árvore e poder pegar alguma fruta, você está trabalhando o arborismo. Entende-se nesse caso que, se utilizados equipamentos, estes são portáveis e não ficam na árvore por mais de algumas horas durante sua utilização. Então não é um equipamento que vai ficar para sempre na árvore. Ele vai ser colocado lá para fazer atividade e depois ele é retirado. Como no arborismo não existem equipamentos instalados nas árvores, está associada a ideia de pioneirismo em escalada e um maior grau de risco e aventura. Então, o arborismo é o que tem o maior grau de risco de aventura. Por quê? Você vai escalar a árvore, às vezes sem equipamento, às vezes com equipamento, mas não é um equipamento muito sofisticado. Então, o grau de dificuldade acaba sendo maior.
constituindo-se, portanto, em prática que requer conhecimentos específicos, como, por exemplo, sobre a natureza e a situação de cada espécie de árvore que se pretende escalar, bem como particularidades ambientais, regionais, entre outras. Então, qual é a ideia do arborismo? Você acaba entendendo melhor cada árvore que você está fazendo. Que se você vai subir numa árvore, você vai precisar primeiro entender sobre ela. Saber que árvore é aquela, como ela é preservada, qual é a forma mais fácil de você subir naquela árvore. Então você vai aprender várias coisas com o arborismo. Você vai aprender coisas que lá na frente, se você precisar e estiver em algum lugar que você precisa subir em alguma árvore, você vai saber qual é aquela árvore, você vai saber como subir nela. Então é uma coisa muito interessante. O arborismo é, essencialmente, uma atividade preservadora das árvores e da natureza. É comumente utilizada por pesquisadores, por coletores de sementes de árvores nativas e também por apreciadores da natureza, em suas atividades esportivas e de lazer em meia mata. Então, o que o arborismo é? Professor, o que ele é? Primeiro que ele é utilizado muito por pessoas que são pesquisadores ou coletores de semente, pessoas que vão buscar a semente de uma árvore para depois plantá-la em outro lugar, plantar uma semente dessa em outro lugar dessa própria árvore. Eles trabalham com o arborismo para poder chegar até onde eles têm que chegar para pegar a semente. Pesquisadores também, para que eles possam subir e saber que árvore é aquela e como é lá no topo da árvore, pegar alguma coleta de alguma planta, de alguma parte da árvore. Então eles vão precisar do arborismo para subir, mas também é utilizado como algo de lazer. O arborismo, dependendo dos seus objetivos, um esporte ou atividade física radical preservadora, também utilizada para estudos de fauna e flora nas camadas mais altas da floresta, é o que eu acabei de falar. Arvorismo, por sua vez, é um esporte ou atividade física radical que consiste na travessia entre plataformas montadas no alto das árvores. Então o arborismo é eu subir na árvore, como eu falei. Eu tenho o equipamento, mas eu só vou subir. O arvorismo não. O arvorismo é um equipamento que é todo montado, também é um esporte radical, mas é um equipamento que é todo montado e que é a travessia de uma árvore para outra, como eu falei com vocês. Ultrapassando diferentes tipos de obstáculos, como escadas, pontes suspensas, tirolesas, entre outras, utilizadas no turismo, no lazer e na recreação. Então, o arvorismo, ele acaba tendo várias dificuldades. Tem umas escadas que eu tenho que subir, em alguns momentos eu vou ter que atravessar em pontes suspensas de uma árvore para outra, tendo um espaço onde eu vou ter que pisar, então a dificuldade, o grau de dificuldade pode ser maior. Todo ele é feito com a maior segurança possível, tendo equipamentos de segurança te segurando para que você não caia. Em alguns momentos até a tirolesa. Eu subo num ponto de uma árvore e vou descer daquele ponto da árvore até o chão numa tirolesa. Então isso é o arborismo. E o último esporte, o quarto esporte, que é um dos mais procurados, é o trekking. Professor, o que é o trekking? O trekking é uma palavra de origem sul-africana, que significa seguir um trilho, ou o chamado percurso pedestre e fazê-lo a pé. O trekking, eu mostrei para vocês lá naquela aula, na primeira aula nossa, quando nós falamos sobre o que são esportes de natureza. Eu acabei mostrando para vocês o trekking, o que ele é. É um esporte onde eu subo por trilhas até o alto de uma montanha. Eles sempre estão junto com uma haste que eles conseguem travar aquilo no chão, para que eles possam fazer menos forças, às vezes nas pernas, e possam ajudar também na força do braço. Aonde, como desporto, está inserido na modalidade de caminhada ou trilha. Então, ele tá inserido nessa modalidade de caminhada ou trilha. Só há quem não lhe chame de caminhada porque é talvez mais competitiva. É longa e implica dormir fora, em abrigos ou tendas, mudando de lugar como se de um exercionismo ou um peregrino a pé se tratasse, enquanto num vulgar ou mais comum se regressa ao ponto de partida para passar a noite. No fim, é um passeio na natureza por mais que um dia seguido. Então, o que é o trekking? Você sobe, igual a gente estava falando lá do véu da noiva, você pode subir e descer o véu da noiva no mesmo dia. Se você fizer isso, você não está fazendo o trekking. Você não está fazendo esse esporte, o trekking. Você está simplesmente subindo e descendo a montanha, subindo e descendo a trilha. Beleza, você fez um esporte de natureza? Sim, mas não o trekking. O trekking, ele é um esporte onde você vai caminhar caminhadas muito mais longas dentro da natureza e você vai passar mais de um dia lá dentro.
Então, passando mais de um dia, você vai precisar de lugares para dormir. Então você vai precisar saber fazer abrigos, saber fazer tendas, saber caçar no meio da natureza para que você possa se alimentar. Então é um esporte um pouco mais complicado do que o normal. O prazer da caminhada proporcionado nas provas de trekking e a possibilidade de desfrutar paisagens inéditas que não estão ao alcance de qualquer um, uma sensação de privilégio de ir a lugares aonde poucos chegam, o de ver coisas que poucos viram, o de superioridade, força, autoconfiança e autoconhecimento. Então esse é um significado muito grande do trekking. Ele é um esporte onde você vai chegar a alguns lugares que nem todas as pessoas chegaram. Porque para a pessoa chegar lá, a pessoa precisa estar muito bem preparada para caminhar por um longo período, para dormir, como eu falei, no meio da natureza, para conseguir se alimentar dentro da natureza e fazer tudo mais. Então é um esporte que... é um esporte com muita dificuldade, professor? É, muita dificuldade. Porém, vai ter alguns momentos que você vai ficar feliz de poder estar participando daquele esporte. Por quê? Porque você vai estar chegando em lugares que você talvez nunca vai ter visto. Então, pessoal, esse é um pouquinho das trilhas interpretativas. O que são as trilhas interpretativas? As trilhas interpretativas são quatro formas de trilha interpretativa. Porém, existem outras formas de trilha interpretativa. O que é isso? É uma trilha onde eu tenho, até sim, em alguns desses casos, eu tenho lá dentro formas de eu saber para onde eu estou indo, mas na maior parte das vezes eu estou na floresta fazendo atividade sem ter muito esse contato. Esses que vocês viram, a maioria deles eu não tenho dentro da floresta, lugares onde eu vai estar mostrando, se você virar para a direita, placas mostrando, né? Para onde, se você virar para a direita, você vai chegar em tal lugar. Não, você vai ter um mapa, você vai ter bússolas que você vai fazer com que você chegue aonde você quer. Mas não trilhas, não espaços ou alguma coisa escrita te mostrando para onde você vai. São esportes de natureza por esse motivo, porque são esportes que você vai adentrar para dentro da natureza e você vai fazê-los de uma forma segura, mas tendo várias dificuldades. Como nós vimos, no arvorismo mesmo, você vai ter várias dificuldades para atravessar de uma árvore para outra. No trekking você vai ter todas as adversidades do meio onde você vai estar. Você não vai conhecer totalmente o meio, então você vai ter que precisar entender um pouco de mapa. Como eu falei, saber ficar lá dentro da floresta sem dormir dentro da floresta. Então você vai ter que saber fazer tendas, fazer barracas. Você vai ter que saber que em alguns momentos você vai ter que talvez fazer a tua tenda um pouco mais longe do chão por causa de animais selvagens à noite. Então são esportes com um grau de dificuldade bem grande, como o montanhismo também nós vimos. Eu vou ter que subir a montanha. Mesmo que eu não faça um alpinismo, mas o montanhismo eu vou ter que aprender a subir pedras, subir em cima de pedras. Então eu vou precisar ter um grau de dificuldade por aí. Então galera, foi essa aula nossa de trilhas interpretativas e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!